que eu fazia com eles, porque eu me sentia realmente a própria professora. Eu dava o certinho, assim, eu dava nota, e aí eu achei o nome deles dois escritos e desenhos que eles tinham feito, e em cima eu tinha corrigido assim e colocado um 10 em cada um. Então, para mim, a poesia chegou como uma coisa muito além do conhecimento. A literatura já chegou como uma coisa muito forte, que me dava muito prazer, me dava muito amor. E é assim até hoje. Desculpa, pode aplaudir. Bem, Regis, eu acho que as pessoas não ficaram satisfeitas. Elas querem que você se apresente também através da sua poesia. Bem, gente, só um depoimento muito rápido sobre Regina, né? Um dia, eu sei que tem muitos estudantes aqui, muitos jovens e tudo, talvez o único aqui que seja mais velho que sou eu, desse auditório inteiro, só vejo jovens à minha frente. E um dia a Regina estava onde vocês estão. Ela estava na escola em que ela estudava, dois autores, né, dois poetas foram dar uma palestra lá, foram participar de um bate-papo. E ela, que gostava de poesia, escrevia no caderno, ela percebeu, esse tipo de poesia tão divertida, tão legal, eu também faço, eu gosto. E ela resolveu se tornar poeta, e muito pouco tempo depois ela estava com livros publicados, ela estava com um poema dela no Museu da Língua Portuguesa, e ela estava sendo considerada por Chacal, que é um grande poeta brasileiro, como uma das 5 melhores poetas mulheres brasileiras. Então, eu queria que você lesse, por exemplo, um poema seu que foi, inclusive, mostrado no cinema, né, no filme da cineasta Carito Cavalcante, que é o Não Existem Portas Nessa Casa. Esse poema, eu normalmente conto a história dele porque eu acho que serve para muita gente também. Porque quando a gente está escrevendo, muitas vezes a gente não bota muita fé no que a gente faz. Isso não é só na escrita, a gente desenha, a gente canta, e a gente não bota muita fé naquilo. Os outros podem até dizer que é ótimo, mas a gente não acredita. E aí no dia que eu escrevi esse poema, eu quis jogar ele fora, eu amassei ele, e depois, assim, eu achei ele besta, sabe? Mas depois pensando, eu falei, não, vou desamassar aqui, e publiquei no Facebook na época. E aí, um mês depois, esse poema não estava em livro, não estava em nada meu, só estava no meu Facebook. Um mês depois, eu recebi um convite de Carito Cavalcante, que também é poeta daqui de Natal, poeta incrível, para aparecer com esse poema no filme dele. E depois, esse poema foi para o Museu da Língua Portuguesa. Então, ele me ensinou muita coisa. O nome é Não Existem Portas Nessa Casa. Um dia estive na estrada esperando o futuro e descobri que o amor se acaba aos poucos, como o derradeiro farelo da terra na boca de um jacaré. E isso dói como dói uma cascata, direto nas costas castigadas de um povo. Mas é assim que caminha o mundo, numa corrida. Em uma hora alguém chega e há uma reviravolta de 360 graus. Sua pele 40, 50, mais que o Rio de Janeiro. E nunca se sabe de onde vem essa pessoa com quem você nunca sonhou, mas estará ao seu lado daqui a 5, 10 ou 1000 anos num túmulo de pedra. Também não se sabe a porcentagem de tempo em que caminharão juntos, nem se você estará ao lado de um assassino, poeta ou vendedor de salgado, desses que ficam horas e horas e horas e horas na cozinha e quando chegam em casa tem cheiro de empada de camarão e você cheira e que delícia. Mas o amor se acaba aos poucos. O amor se acaba aos poucos. E é preciso sempre esquecer isso, para que haja amor, para que haja começo. Gente, um dia eu estava numa feira de livro, assim como esse festival literário, né, em Mossoró, uma feira de livro organizada por Wilder Medeiros, né, um grande empreendedor cultural aqui do estado, que também é editor de livros. E ele ia começar uma apresentação, né, de um poeta. Ele falou, você tem que conhecer esse poeta, vai lá. E era o Manuel Cavalcante, que está aqui presente. Desde então foi um amor, né, que nasceu, né,
Foi respondido, viu? Que bom, né? E aí eu gostaria, assim como um dia eu tive o privilégio de conhecê-lo, eu gostaria também de compartilhar esse privilégio com vocês, que vocês possam. Então, se apresente para eles, fale um pouco de você, por favor. Bem, gente, boa tarde. Primeiro eu queria ressaltar a honra de estar ao lado de Regina, de Brasa, de Fialho. E antes de me apresentar, falar uma coisa importante que Regina começou a falar. Regina disse que era só mais um pouquinho mais jovem do que vocês. Eu vou chamar mais jovem porque... Então, não porque seja eu, Regina, ou Brasa, ou Fialho que esteja aqui, mas é muito importante que jovens estejam aqui mostrando que escritor, que autor não é coisa do outro mundo, ou que já morreu, ou que está perto de morrer. Então, é muito importante para vocês que estão tão próximos da gente, para vocês se motivarem também a escrever, a produzir em qualquer vertente da arte, essa chama que vai, talvez, não mudar o mundo todo, mas vai mudar o mundo de vocês, certo? Então, eu queria festejar a honra de estar aqui diante de jovens, tanto aqui em cima como aí embaixo, para fazer com que a gente crie um mundo melhor. Tudo bem? Então, como o Fialho falou, me chamo Manuel Cavalcante, sou da cidade de Pau dos Ferros, lá na Tromba do Elefante, lá no interior. Aqui está bem legal, né? Porque tem Brasa que é do sul, Regina aqui da capital e eu que sou do interior. Então são 3 mundos diferentes. Conheci a poesia assim de uma maneira bastante pura, talvez não tão forte como na forma que Regina conheceu, mas de uma forma bastante pura. Eu era acordado todos os dias na minha casa com o rádio ligado, nas cantorias, nos cantadores, nos emboladores de coco, e sempre fui levado para as cantorias com meus pais. Tinha um tio que era ex-repentista, então na casa dos meus avós sempre havia cantoria, sempre havia rodas de poesia, e eu cresci nesse meio dos festivais, das cantorias de viola, e foi a figura do cantador nordestino, do repentista, que acordou o poeta que havia em mim. Eu acho que há um poeta dentro de todo mundo e ele precisa ser despertado de alguma forma. Então quem despertou essa poesia que dormia no meu espírito foi o repentista nordestino, foi o cantador de viola. Comecei a escrever impulsionado mais por meus professores. Como eu ouvia, eu peguei a métrica, peguei a poesia oral do cantador. Então eu costumava rabiscar versos na idade de vocês, 10 anos, 7 anos, 8 anos de idade, 12 anos. Então daí a figura importante do professor. Os professores me incentivaram a continuar a escrever, a continuar a produzir. E no 3º ano do ensino médio, na escola em que eu estudava, lá no interior, os professores se reuniram, fizeram uma vaquinha e chegaram para mim e disseram que eu não poderia sair da escola, concluir os estudos básicos sem publicar nada. E acabei publicando meu primeiro livro. Eu não sou tão velho, mas já faz 10 anos que eu publiquei o primeiro livro, no ano 2007, quando eu fazia o 3º ano do ensino médio. Então publiquei um livrinho chamado Um Caçoar de Cultura. E cada vez que você lança um livro, você se lança ao infinito. Então, ele quem abriu as portas para eu estar aqui hoje. Um evento que aconteceu lá em Pau dos Ferros, despretensiosamente, apenas com os meus familiares, apenas com a comunidade escolar, com os meus colegas de classe do 3º ano, meus amigos concluintes. Foi um evento que abriu portas para que a gente chegasse aqui e para que a gente chegue no futuro mais adiante. Aí veio uma mudança que incorporou muito a minha carreira literária, que foi a minha vinda para Natal. Eu prestei vestibular para odontologia e cursei na UFRN, sou dentista, sou formado pela UFRN. Então, quando eu vim para Natal, aí eu conheci um mundo diferente do mundo do interior.
passei a beber de outras fontes da poesia, passei a andar nos sebos literários, a ler os poetas clássicos, a ler os poetas eruditos. Então isso ajudou muito na minha carreira literária. Aí veio o inverso, acabei a faculdade, voltei para o interior. Quando eu voltei, eu olhei para mim mesmo e disse que eu tinha que lançar um livro que contribuísse para a valorização da minha terra, que deixasse um legado para a minha terra, para a posteridade. Então eu fiz uma pesquisa de 1 ano, 2 anos, fiz uma pesquisa extensa e escrevi toda a história da minha cidade, de Pau dos Ferros, em versos de cordel. Fiz uma pesquisa e passei toda para o cordel. E no livro tem fotos antigas, tem depoimentos, tem documentos antigos. Então, em 2013, quando eu voltei para Pau dos Ferros, já formado, eu escrevi o meu segundo livro, Pau dos Ferros, A Sombra da Oiticica. E nesse meio termo, a partir do momento que eu vim para Natal, eu já comecei a participar dos saraus, já comecei a participar dos concursos literários, obtendo êxitos em alguns. Então eu venci um concurso de cordel chamado Prêmio Cosern de Literatura de Cordel. Fui o primeiro lugar em 2012, na categoria livre. E a partir daí conheci a figura muito diferente, que era a figura dos editores, a figura da venda dos livros, um mundo que não estava ao meu alcance. E passei a ser um pouco mais divulgado. E com essas premiações, com as participações nas feiras, nos saraus, eu conheci a figura de Hilda Medeiros, que já foi citado aqui, que é editor de uma editora aqui de Natal, que tem a premissa santa de publicar apenas escritores do Rio Grande do Norte. Então, em 2016, eu lancei Dorinha, a Pequena Gigante, que é a história de uma menina que venceu o bullying. Um livro todo de literatura de cordel, que conta uma história real, de uma personagem real. Dorinha é minha tia, professora de inglês, música, atriz, é uma pessoa maravilhosa que sofria bullying na infância e até hoje sofre dos alunos, que era professora. Então, eu transformei a história dela em cordel ilustrado por Rodrigo Brum, que é um chargista da Tribuna do Norte, cartunista. E esse livro abriu as portas para este mundo que eu falei, para o mundo das feiras, para o mundo da edição, para o mundo da venda dos livros, para o mundo das mesas literárias. Então esse livro aqui foi o meu terceiro livro, mas foi o livro que abriu esse mundo ao qual nós estamos agora, certo? Nesse ano, 2017, eu lancei 2 livros. Um cantor não lança 2 CDs no ano não, mas um escritor lança 2 livros no ano. Então, em 2017, em abril, eu lancei A Casa de Minha Avó, que foi um poema que eu escrevi justamente quando morava aqui em Natal, em 2011, despretensiosamente. Um poema que eu escrevi apenas com saudade da casa dos meus avós, mas a cada pessoa que eu mostrava havia uma emoção maior e uma motivação a publicar. Então publiquei em folheto de literatura do cordel, e a primeira vez que eu declamei, Hilda quase morre de chorar. Então ele decidiu editar o livro ilustrado por outra artista fantástica daqui de Natal, chamada Raíssa Bulhões, uma ilustradora maravilhosa, uma garota de 23 anos. Então ele foi um livro todo ilustrado em lápis de cera, escrito em versos de cordel também. Então foi meu 4º livro, A Casa de Minha Avó, abril de 2017, que fala da magia da casa das avós, todo o afeto, toda o mundo encantado da casa das avós. E por último, setembro desse ano, está quentinho, O Tão Perto, Tão Longe, que é um livro que fala dessa tecnologia, que aproxima as pessoas ao mesmo tempo e distancia, dos celulares, do Facebook, desse nosso cotidiano, certo? Então, essa é a minha obra editada, 5 livros, e é o que primariamente eu tenho para passar para vocês. Eu acho que... Desculpa de novo.
Eu acho que tem alguém lá na quarta, terceira fila ali que não ficou satisfeito ainda. Então, assim como a Regina fez, eu gostaria que você se apresentasse de novo, mas agora poeticamente. Não precisa ser a casa da minha avó, porque assim como no seu coração tem um lugarzinho especial para ela aqui na nossa fala. Mas tem um poema que eu gosto muito, que é o Paulo Dai Doido. Se você puder recitar um trechinho. Ixi. Lembra não? Esse Tá, ótimo. outro poema que eu escrevi aqui em Natal. Disse assim: eu nasci na profundeza da redondeza mais rasa, parti no outro do mundo na sombra das minhas asas. Posso ficar em pé? Foi, não foi, pelas estradas, sinto uma falta danada da zoada lá de casa. Foi com espiga na brasa, mudando a cor do caroço. Parti no oco do mundo, botei meu som no bolso, meti o pé na carreira. Homem não tem mais barreira depois que engrossa o pescoço. Eu sei que o mundo é insosso, mas tudo serve de escola. E eu saí desembestado com as roupas numa sacola, ligeiro feito da gangrena. Depois que mudei as penas, fugi da minha gaiola. Com meu chinelo de sola, vou pelo mundo assombroso. Só tenho medo de mim, porque sou meio amaigoso. Me abufelei com destino, pois desde que eu sou menino que eu sou meio buliçoso. Só fiquei meio desgostoso com as flores da minha rama, que murcharam neste peito do poeta velho que ama, mas é como diz papai, não adianta ai 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 depois que o leite derrama. Mussum que não tem escama, se eu for pegar escorrega. Eu vou pagar minhas contas do caderno da bodega sem querer me orgulhar, para eu nunca precisar de quem só quer ser as pregas. Não quero levar esbrega nem por 200 ou por 100. Não vou baixar a cabeça para quem não vale um vintém. Ninguém pensa que me afronta, que eu sei fazer faz de conta sem contar nada a ninguém. Eu quero ir para o além, porque feliz é quem sonha, sabendo a medida certa como o nó de uma pamonha na massa de milho cru. Quando eu nasci já vi nu, mas eu vou criar vergonha. Depois que eu saí da fronha, virei assim, andarilho, e a saudade qual o farelo de um saco de sequilho me traz lembranças fatais. Lembrar de um tonto dói mais do que surra de fitilho. Seguindo rumo nos trilhos, vivendo de cabo a rabo, vou ver se interessa humano, no meio da feira do sabo. Ou eu me acabo, ou me aprumo. Eu vou vencer, não sei como, nem que dê 600 diabos. Vou mostrar a quem é pabo, que às vezes tem um aperreio. Onde tiver um fundunço, eu vou pinotar no meio, para dar uma de bacana, só para ver a tribuzana, que eu gosto é do floteio. Não tem pra que aperreio, sou assim, meio descansado. Deixa a tampa pipocar, que o mundo é esculambado. Quem se desgasta é pneu. O Brasil deve mais que eu e não está aperreado. Eu quero um peixinho assado ou um pirão de galinha e uma nega rupiada, mas que seja bem mocinha, para nós dançar um forró e eu fungar no seu gogó, nem que seja uma coisinha. Para quem mastigou espinha, não tem garganta entalada. Não venha adular depois da subida da escada que eu não respondo por ele. Não bula com quem nasceu com a sobrancelha emendada. Eu lá me importa com nada, não digo mesmo, mas lá vou me balançar na rede e vou viver hora mais tarde. De um trovão na São Sereno, eu tô até mais ou menos, mas tô meio por acolá. Menino, eu sou mais poeta do que 30 manuéis. Hoje não vendo meus versos por 1000 ou qualquer réis, eu já sarei meu umbigo. Não se preocupem comigo, que eu sei onde eu boto os pés. Obrigado. Fábio Braza, seja bem-vindo a Natal mais uma vez. Eu gostaria que, assim como os nossos dois outros convidados, vocês também se apresentassem, falassem um pouco de si e também dissessem para a gente em que momento houve esse salto assim, de você se tornar mais conhecido, que seu trabalho deu uma aparecida maior, né? Você utiliza muito a internet, enfim. Apresente-se para os nossos presentes. Boa tarde, rapaziada. Uma honra estar aqui em Natal, Rio Grande do Norte em geral, porque a primeira vez que eu saí de São Paulo como artista, como poeta, foi para vir para cá, a convite do Hilder, por causa do João, filho dele, que gostava do meu trabalho e apresentou. Então, obrigado, Hilder e João. Primeira vez, fiquei mal feliz
o convite fora de São Paulo, caramba, sobre poesia. E hoje, a quarta vez que eu estou vindo para cá, fui para Mossoró, aqui, Feira do Livro, voltei com o Carlos Fialho, né, num outro trabalho de poesia, a quarta vez, então para mim é uma honra. Rio Grande do Norte, Natal tem um lugar especial no meu coração, na minha carreira. E eu comecei assim a me interessar pela poesia desde cedo, porque meu avô era poeta. Só que eu achava que poesia era coisa de intelectual. Ah, isso aí é coisa de intelectual. Eu nunca fui um bom aluno, isso aí não é pra mim não. Só que eu gostava de rimar. Eu gostava de samba, eu tocava um pandeiro, aí eu batucava, queria imitar o Caju e Castanha, fazendo umas rimas de improviso. Eu até pedi pra minha mãe de aniversário, eu falei, mãe, às vezes eu faço umas rimas de improviso, mas depois eu esqueço, você me dá um gravador de aniversário? Ela não entendeu, me deu um microfonezinho assim, de criança, mas tudo bem. E quando eu conheci o rap, eu me apaixonei, porque o rap, não só a força da rima, mas a força da mensagem que o rap trazia, aquilo mexeu comigo, me deixou transtornado. Eu falei, meu, da onde que veio isso? Era a história de um Brasil que ninguém tinha me contado, que eu ouvi com Racionais MCs até então. E aí eu comecei a fazer rap de improviso. Mas de novo, achei que aquilo era só uma brincadeira. Falei, não, isso aí não é pra mim, né? Eu não vim dos guetos, tal. Pô, moleque igual eu fazer rap, acho que não tem nada a ver. Eu queria ser jogador de futebol. Alguém gosta de futebol aí? Bom, queria ser jogador. Não deu certo. E aí, quando eu já tinha desistido de jogar futebol, já tinha machucado meu pé, operado, eu fui convidado por um amigo meu aí numa batalha de rap, lá no metrô Santa Cruz, o pessoal conhece, né? Frente do Santa Cruz, que é um metrô, uma batalha bem tradicional de rima lá em São Paulo. Cheguei lá para batalhar. E aí, cheguei lá para assistir, desculpa, fui assistir, meu amigo me convidou para assistir o amigo dele. Aí tinha um cara com uma prancheta, e aí, quem vai participar? Aí meu amigo, participa aí. Eu falei, será? Primeira vez que eu venho, eu faço umas rimas de improviso aí, mas não sou profissional e tal. Aí meu amigo, que isso, você rima bem, tá com medinho? Não, você é louco, com medo não. Aí fui lá, escrevi meu nome na batalha, o pessoal me zoando, você tá no lugar errado, seu playboy, pá. Aí eu fui lá, ganhei o primeiro, ganhei o segundo. Quando eu vi, eu fui campeão da batalha. Foi naquele dia que eu falei, pô, não é que eu sou bom nisso? E aí eu comecei a voltar todo fim de semana aí lá no Santa Cruz. E desde então eu descobri o que eu queria pra minha vida. Foi assim uma chave. E a poesia foi o seguinte, eu fui num sarau de poesia 2010. A poesia veio tarde na minha vida. Fui no sarau de poesia 2010. E na hora de abrir o sarau, o cara falou, alguém quer vir aqui recitar alguma coisa? Aí eu fui, recitei um rap. Aí o cara chegou e falou, por que você vai participar do campeonato de poesia? Falei, não, eu não faço poesia não, eu faço rap só. Aí o cara, mas isso que você recitou é poesia, a mesma coisa. Eu falei, é mesmo? E aí eu comecei a entender que eu podia fazer poesia também. E comecei a escrever rap sem batida, que é poesia, porque rap significa ritmo e poesia. Então me considero, acima de tudo, um poeta, e o rap é uma das ferramentas que eu uso para transmitir minha poesia. Assim como os demais, apresente-se através de versos, por favor. Através de Ou então, não precisa apresentar, mas fala para eles, de repente, o primeiro poema seu que estourou no YouTube, que você ganhou projeção com ele, ou que você mais gosta, enfim. Deixa eu ver, homenagem pro Ronaldinho, Luiz Gabriel, essa viralizou. Eu não sei se eu sei de cor essa homenagem pro Ronaldinho. Qual? Messi? Não, esse foi o vídeo que viralizou, mas eu não vou saber. A batalha do Cristiano Ronaldo e Messi. Mas eu vou recitar um que... Qual? Brasil de norte a sul, do Nordeste, é verdade. É o poema que eu fiz aí em homenagem ao Nordeste. Será que eu lembro esse? Eu não sei se eu vou lembrar esse. Brasil de norte a sul. Eu vou recitar outro, é o seguinte.
Esse aqui eu falo um pouco da minha trajetória, que eu era um mau estudante, tá, gente? Desculpa, eu era um mau aluno. E foi quando eu conheci a poesia, o samba, o rap, que eu me apaixonei. Então eu falo um pouco, foi um dos primeiros poemas. É assim: sempre fui um aluno CDF, tirava C, D e F. Ah, nem pensar, B, nem no blefe. Cada nota que saía me rendia um tabefe. Ah, como eu sofria na sala de aula. Lembro que ali a vida não valia a pena. Me sentia miserável, aprisionado numa jaula. Fui assim titulado como o garoto problema. Me chamavam de imaturo, me diziam tanta asneira. Já pensou no seu futuro? Qual vai ser sua carreira? Enquanto eu só queria ser feliz, mas sem saber o valor da vida. Como queriam que eu soubesse o valor de X? Comecei a ler livros, mas a lição eu não fazia. Escutava os racionais, mas não o que a professora dizia. Reprovei matemática, passei raspando em geografia, e só começava o meu ensino depois que o sino batia. Foi no samba belo dia que a magia aconteceu. Foi hip hop hipnotizado que eu descobri quem era eu. Nem Nietzsche, nem Platão, nem Kant, nem Galileu. Encontrei ali respostas que a escola nunca me deu. Descobri a minha ânsia insaciável por conteúdo. Conteúdo que por vezes o sistema de ensino assassina. Mergulhei no meu estudo, sem caneta ou canudo, sem deixar o bater do sino alterar a minha sina. Admito com remorso, passei de ano na cola. E grande parte do que sei aprendi fora da escola. Meus professores foram a vida, os meus amigos da bola, o Miguel, o Gabriel, o Noel Rosa, o Cartola. Foram os livros, o Pessoa, um radinho mequetrefe, foi o Zeca Pagodinho, Dorival e o Mosdef. Deve ser talvez por isso que eu seja tão CDF. Esqueci o final, mas é por aí. Esqueci o final. Mais um. Vamos ver. Fazer um freestyle para introduzir, né? Fazer um freestyle então para introduzir alguma palavra, algum tema para ver que é freestyle. Batalha do vinho, maior batalha da região. Alguma aqui desse lado? Fala aí. Qualquer coisa. Só para vocês verem quem improvisa mesmo. Neymar. Tá bom, vou falar do Neymar. Vamos lá, rapaziada. Vou falar. Neymar e Batalha do Vinho, e já apresento o povo. Fala em Natal. Em Natal. Satisfação, para mim é uma tarde especial. Mais uma vez, Rio Grande do Norte, eu estou aqui em Natal, mostrando a poesia e um pouco do meu potencial, dividindo essa tarde com esses caras que é maioral, na poesia e no cordel. Satisfação, Manuel, Regina, que faz a poesia divina. E aí, meu parceiro Carlos Fialho, eu conheci você, mas desde muito tempo que eu batalho, fazendo essa poesia aqui de fininho. Por falar em batalha, salve pra Batalha do Vinho. É isso mesmo, maior da região, ensinando a molecada o hip hop com boa informação, não é não? Satisfação, rapaziada, que tá aqui do lado e também manda uma rima improvisada. Aí a poesia tem que chegar no livro escolar, porque os meninos têm que ser referência, mais do que o Neymar. Mas tudo bem, falando em Neymar, a Copa do Mundo o Brasil tem que ganhar, porque o Neymar é o craque do time, e fazendo poesia eu também posso pegar a Bruna Marquezine. Satisfação, traz a mão da rima nessa condição, porque se eu entro em campo eu não vou sair de maca, meto logo um rolinho, depois boto um gol de placa. Tá ligado que é assim, né, Manuel? Se eu fosse jogar com você eu já te dava um chapéu. Você falou que jogava bola, desenrola, Fábio Braza manda rima desse jeito e até degola, se o assunto é batalha. E hoje, ó, Manuel, cheguei aqui ó, em Natal, fui lá pro hotel, acordei, tava bonito o céu, fui pro Morro do Careca e me enturrei aí no almoço de muqueca. Pois é, comi muita muqueca que deu até vontade de tirar uma soneca, mas não, eu tenho que vir aqui recitar a poesia pra vocês. Salve, salve, satisfação tá aqui mais uma vez. Valeu. Regina, você falou da importância da sua avó, né? Tem um poema que eu acho bem bonito, assim, que você fez, que você cita a sua avó, você fala nela,
Eu queria que agora você continuasse, se quiser falar alguma coisa, mas mostrasse mais alguns poemas, lesse mais alguns poemas para o pessoal que está aqui presente, para ele conhecer melhor ainda. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, mas é muito bom estar numa mesa como essa, que tem cordel, e tem rap, e tem o poema escrito. Porque eu também, na verdade, eu comecei no sarau, eu comecei no campeonato de poesia falada. Quando eu escrevia as coisas, eu não sabia que aquilo era poesia, eu só escrevia. E não escrevia em verso, eu escrevia em prosa mesmo. Depois que Daniel Michone, um poeta que faz slam, competição de poesia falada, que ele me disse, isso é poesia. E aí eu continuei também. Mas eu gosto de escrever porque eu acho que o poema escrito também abre desafios para você pensar no ritmo e tudo mais. Tem um poema curto sobre minha avó que fala assim: minha mãe veio do interior da minha avó. Vovó veio do interior de Caicó. Eu vim do interior da minha avó. E tem outro, que esse aqui eu acho um pouco mais especial, que, como eu falei, meus avós moravam no interior, moravam num sítio bem pequeno, assim, no meio do nada mesmo. E aí, eu acho que em 2013, eu voltei lá com minha avó. Gente, foi a última viagem que ela fez, inclusive. E aí, aquilo me tocou muito, ver ela voltando para lá. E na época que ela morava no interior, era seca lá, não tinha coisa, não tinha mato verde, não tinha bicho. Era só coisa, só tristeza, fome, tudo mais. Então, quando ela voltou para lá, ela percebeu essa diferença e isso para mim foi bem especial. Capim seco corta a pele, atinge carne. Longe, gado cai. Gado só fica em pé com água. E vovó quase não conhece terra molhada. Sandália minha brilha. Pé de solas avermelhadas, desci do salto. Passeio na estrada do tempo. Corpo tem necessidade de estar perto da alma. Corpo quer morar em casa. Corpo precisa adormecer ouvindo sua voz. Canto do galo celebra milharal. Água chegando na caixa. Paredes ficam frias. Afundo surda em coxa de pano. Cada retalho tecido pela desistência de um bicho. Afogo muda em cílio de pavão. Pés repousam na rede. Chaleira geme, capim santo. Alma despida de cidade. Dor se despede, deixa corpo aos poucos. Show. Você não só tem ou teve, né, uma avó, como também a casa dela me inspirou bastante. Eu gostaria que você recitasse, por favor, a casa da minha avó, né, no caso da sua. E se quiser pode ficar em pé, por favor. Dá teu show, garoto. Bem, vamos voltar para a casa das avós, para a casa da avó de Regina, para a casa da minha avó, para a casa da avó de todos vocês. A casa da minha avó é um filme das avós sertanejas. Eu disse assim: nasce o dia, o sol se festa, seu brilho intenso se arrola e os pardais fazem a festa no olho da castanhola. Galo canta no puleiro, titia varre o terreiro com vassoura de cipó. Ah, se eu voltasse o passado, do terreiro penteado da casa de minha avó. No armazém, ração guardada, e entre sacos e cereais, uma galinha deitada com uns 15 ovos ou mais. Grãos de milho na garrafa, enganchada na tarrafa, a cabeça de um corró. Hoje estou muito distante, e não me esqueço um instante da casa de minha avó. De primo, eu tenho uns 500, e quando nós se reunia, contava história para os entes, só conversava heresia. Morreu Zezinho, Deus o tenha, Dona Toninha está prenda e Zé do Braço Cocó. Era cada história feia, falando da vida alheia na casa de minha avó. Já sou quase um rapazote,
mas na lembrança guardada trago aquele pé de crote da beirada da calçada. Ultrapassou gerações, suportou cheias, verões que o tempo limpou e sem dó. Se eu lembrar dele, eu me encharco, que o pé de crote é o marco da casa da minha avó. Às vezes, se o supetão, se eu entrasse na cozinha, melava o pé no pisão, numa merda de galinha. Deixava o pé fedorento, sendo mole era preguento, se duro ficava o pó. Eu gritava, show galinha! E ela corria doidinha da casa da minha avó. No anoitecer, na calçada, muita paquera e fofoca. Vez por outra, uma lapada matava uma muriçoca. No janelão, 3 abelhas, por entre a brecha das telhas, o olhar de uma bobó, que encabulada nos via, como se fosse a vigia da casa da minha avó. Na parede, em lua cheia, haviam cacos de luz, e ao lado da Santa Ceia, o coração de Jesus. Uma moldura encardida, minha tia falecida, minha velha bisavó e um santo no calendário, fazem na sala o cenário da casa de minha avó. Tinha menino correndo, fazendo espanto, gritando, mesmo sem querer querendo, terminavam se pegando. Com as mãos santas, corretas, vovó penteava as netas, fazendo em cada um cocó. E eu lá, de olho em cima, doidinho pela minha prima na casa da minha avó. Mal surgia o sol nascente, nem instalava na brasa, e um cheirão de café quente se espatifava na casa. Vovó com bem 30 filhas, bulia em bem 1000 vasilhas, fazendo a zoada só. Depois do quebrar da barra, nego acordava na marra na casa de minha avó. Talvez eu nem volte mais naquela casa encantada, e os meus velhos ancestrais virem relíquias do nada. Uma saudade que apavora, e só penso tempo agora que não me arme um quixó para ter meus sonhos completos. Deixe que eu leve meus netos à casa de minha avó. Obrigado. Pode ser. Vou declamar um caos. Toinha de Floriano possui um falar matuto, dessas que conversam um ano em questão de 2 minutos. Uma matraca danada, quando vem uma calçada, se encosta para conversar, nada no mundo lhe abala, porque tudo que ela fala sempre dá o que falar. Mora lá dentro das brenhas, depois da lagoinha, torando e cortando lenço, espedaçando sozinha. Gosta de contar história, tira tudo da memória só para ver a mangação, e dos causos que ela tira, mais da metade é mentira, o resto é tudo invenção. Toinha nunca se enfesa, ninguém tem fé do seu tanto, sabe de tudo de reza, entende tudo de santo. Católica fervorosa, compadre, ela tira a prosa, pergunta se Salomão possuía um cabaré para caber tanta mulher na mulher do caminhão. E um dia alguém sem demora fez uma pergunta bélica. Indagou logo: a senhora, por acaso é evangélica? Foi perguntar logo a quem? Toinha disse: ninguém pode me dar essa cruz. Menina, grande a peleja. Nunca eu serei dessa igreja, com fé em Cristo Jesus. Como tudo que se expande termina morrendo a míngua, e quem tem a língua grande termina mordendo a língua, Toinha pagou também. Depois de ouvir de alguém a pregação convincente com seu linguajar profundo, em coisa assim de 1 segundo passou para a lei de crente. Menino, foi tirinete, torou o escapulário, quebrou santo no cacete, tocou fogo no rosário, curou toda a cicatriz, porque lá se viu feliz e se encontrou entre os seus, vestiu uma saia longa, botou um chinelo conga e foi para a Assembleia de Deus. E feliz como ninguém, feito um pinto numa cuia, cobriu o povo de amém, glória a Deus e aleluia. Não podia ver um culto ou a zoada de um vulto com aquele bafafá. Se montava numa trax, eu pegava um mototáxi, corria e bater lá. E eu de ruim disse: Toinha, ainda vejo você rezando a salve rainha. Isso aí é só auê. Ela se inchou na hora, com fé em Nossa Senhora, que é quem protege a gente, afirma a todos vocês: Ave Maria 3 vezes, eu saí da lei de crente. Obrigado.
mais, Fábio. Acho que tá. Vamos lá. Clama mais que tá. Eu estava tentando lembrar aqui o poema que eu fiz pro Nordeste. Eu vou ver se eu consigo recitar. Foi em 2014, depois das eleições presidenciais. Eu vi muita gente, muito paulista, postando no Facebook que o Brasil tinha que se separar do Nordeste. Enfim. E aí eu me senti, como brasileiro e como paulista, me senti envergonhado por aquela atitude. E resolvi fazer um poema, que depois o Amazã, não sei se o pessoal conhece, Sanfoneiro Amazã, veio atrás de mim para recitar lá num show que ele fez em São Paulo. Disse que ficou emocionado porque o poema veio de um paulista e que isso emocionou ele. E aí eu falei assim: se não fosse o Nordeste, não haveria Brasil, não haveria a Tia Ciata, o Dorival, o Caetano ou Gil, não haveria a capoeira, o samba, frevo, maracatu, a feijoada, o caruru, nem o castanha, nem caju, nem o verso de rapadura, nem Castro Alves na literatura, nem tanta beleza ou riqueza de cultura. Se não fosse o Nordeste, não haveria Antônio Conselheiro, nem Antônio Francisco, nem Jackson do Pandeiro, nem metade do meu orgulho de ser brasileiro. Pois foi daquela terra seca, onde dizem que nada se cultiva e o solo não alaga, que germinou Luiz Gonzaga e desabrochou Patativa. O Nordeste sempre foi sabotado, deixado de lado, mas lutou com bravura para deixar seu legado. Sua sina é sua suna, é seu povo arretado. Se o Sul nos deu progresso, o Nordeste, Jorge Amado. Quer saber? Se o Sul se separar amanhã, eu juro que de lá eu fujo de vergonha deste povo com este preconceito sujo, que infelizmente não deve conhecer Manuel Cavalcante ou Manezinho Araújo. Por ignorância ou arrogância ou qualquer outro sentimento que eu abomino, acaba por pensar assim, tão pequenino. Mas quer saber, irmão, que ironia do destino, até São Paulo foi construída pelas mãos dos nordestinos. Salve Nordeste! E foi vindo aqui para Natal, Mossoró, que eu conheci um dos maiores poetas, Antônio Francisco. Vocês conhecem Antônio Francisco? Tem que conhecer, conhece. Quem não conhece tem que conhecer. Eu fiquei assim, transtornado quando eu conheci ele, com o talento dele, com a simplicidade, e ele me inspirou muito, assim. Quando eu vi ele rimando, eu pensei, nossa, eu preciso comer muito arroz e feijão para chegar ali. E eu voltei inspirado para São Paulo e compus um poema inspirado nos poemas de Antônio Francisco, porque o Antônio Francisco ele sempre cai num sonho, né? Ele imagina um sonho, alguma coisa que aconteceu e conta uma história. E aí eu tive uma ideia, eu pensei,